Olá pessoal, eu sou o Márcio Almeida e sejam muito bem-vindos ao canal da Focus Trading System. Hoje nós trazemos para vocês mais um conteúdo de valor, onde nós abordaremos um tema extremamente sensível ao mercado financeiro. Nós vamos falar da psicologia aplicada ao trading. E seguindo o nosso compromisso em entregar conteúdos de qualidade e sustentados, amparados cientificamente, nós convidamos a psicóloga Rayane Ribeiro para apresentar contribuições, argumentações, ponderações com o viés da psicologia sobre as questões que nós vamos levantar com ela aqui. Rayane, seja muito bem-vinda à Focus Trading System. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigada. Bom, pessoal, já começando, eu queria fazer uma contextualização do que a gente vai tratar aqui hoje. Nós sabemos que os comportamentos que se manifestam nas operações de dia a dia do mercado financeiro não são muito diferentes dos comportamentos que nós manifestamos também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós temos um entendimento na Focus Trading System que esses comportamentos eles se manifestam a partir de uma formação que nós carregamos ao longo das nossas vidas. Nossa formação familiar, formação social, econômica, cultural, ou seja, toda essa bagagem nós entendemos que influenciam esses nossos comportamentos. Aqui no Brasil, quando nós falamos especificamente de mercado financeiro, nós ainda temos um ambiente que está em desenvolvimento, apesar dessa estrutura já apresentar alguma solidez e alguma robustez. Mas quando a gente parte para o mercado norte-americano, para o mercado financeiro dos Estados Unidos, nós já temos um outro contexto, ou seja, um mercado já desenvolvido e considerado até o maior mercado financeiro do mundo. Lá, o tema psicologia já vem sendo discutido desde meados de 1990, quando o autor e escritor Mark Douglas lançou o seu primeiro livro com esse título, né, com esse embasamento sobre psicologia, com esse estudo sobre psicologia, que foi o The Disciplined Trader. 10 anos depois, e já com vários desdobramentos, veio a sua segunda publicação, que é o Trading in the Zone. Foi publicado no ano 2000 e esse livro ele é referência tanto para operadores iniciantes, mas também para operadores sêniores ali. E ele reflete muito as questões de psicologia e os comportamentos que se manifestam no mercado financeiro como um todo, por praticamente todos os operadores que se iniciam nessa atividade. Como a gente já mencionou, no Brasil o mercado financeiro ainda é um mercado em desenvolvimento e nós percebemos que existe uma deficiência, uma fragilidade ainda quando a gente vai procurar profissionais de psicologia voltados para assistência ao mercado financeiro, comparado principalmente aos Estados Unidos. E usando toda essa contextualização como base, eu queria já lançar a nossa primeira questão para a Rayane. Rayane, em cima disso que eu acabei de falar, o que você pode nos contribuir com esse olhar da psicologia, né, sobre esse panorama que a gente está falando de comportamentos e dessa defasagem de profissionais de psicologia? O que você pode nos trazer? Então, na psicologia, a psicologia financeira, ela é voltada para o aprimoramento do operador e ele ajuda a controlar suas emoções. Ele auxilia para manter a estabilidade do operador diante do mercado financeiro. Então, essa contribuição é super importante porque não é só no ambiente financeiro que a psicologia vai lidar, mas sim nas suas próprias emoções, nas emoções do operador. Então, é importante que o operador ele possa se conhecer, ele possa conhecer as suas habilidades, para ele consiga ter estabilidade e consiga manter esse equilíbrio emocional diante de uma operação. Legal, bem legal. Então, assim, o que a gente está falando aqui, e interessante você trazer esse posicionamento, é que
não basta uma iniciativa do operador em buscar conhecimentos técnicos. Tem que ser feito um exercício de autoconhecimento, inclusive. Exatamente. Ele precisa se autoconhecer. Diante da imprevisibilidade do mercado financeiro, ele está em constante mudança. Então, o operador ele precisa lidar com as perdas, ele precisa contribuir também emocionalmente para ter esse equilíbrio. Ele não... O mercado financeiro ele está o tempo todo instável. Então, primeiramente, o operador ele precisa conhecer para saber onde ele está pisando, onde ele vai se posicionar diante de uma operação, de uma ação. Então, ele precisa primeiro saber até que ponto ele pode ir em relação às operações que ele tomar e o trabalho que ele for operar. Legal, legal, Rayane. Eu acho que você usou uma palavra que é muito importante quando a gente fala de mercado financeiro, que é o fator da imprevisibilidade, né? Por mais que o operador esteja preparado tecnicamente, por mais que ele esteja fundamentado, né, na decisão que ele vai tomar em uma operação, ele não tem 100% de certeza que aquela operação vai ser bem sucedida. Ele tem indicadores que aquela operação pode performar de acordo com tudo aquilo que ele preparou, todo aquele embasamento que ele fez. Então, essa estrutura que você está trazendo para a gente, com esse viés da psicologia, do autoconhecimento, pelo que eu estou entendendo, auxilia o operador a entender esse fator de imprevisibilidade e também a conseguir mensurar melhor os riscos dessa operação de acordo com as limitações de habilidades que ele tem, não é isso? Exatamente. Ele precisa lidar com as perdas, ele precisa entender que ele não vai ter o ambiente, ele não vai ser 100% de ganhos, ele vai ter perdas e ganhos. Então, essa instabilidade, essa imprevisibilidade do mercado financeiro, ele precisa estar preparado para poder operar. Então, a psicologia vai auxiliar ele nessas questões, que também não é só em relação a operar, o trabalho em si, mas sim as questões pessoais, porque ele pode realmente estar com algum problema pessoal, algum problema psicológico que vai realmente travar ele em relação a essas operações. Legal. E, bom, interessante você ter falado sobre isso, porque, além de tudo, né, tem a questão individual do operador, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, de formações, né? Então, em casos mais extremos, né, é importante a pessoa procurar também auxílio de um profissional de psicologia, não é isso? Exatamente. A pessoa que vai se lançar no mercado financeiro, ela precisa estar preparada para isso. E a psicologia entende, assim, o psicólogo voltado ao trade, ele entende que as questões dele, ele pode ser até, os erros podem ser iguais, mas o que levou a esse erro são situações diferentes do dia a dia. Pode ser uma ausência de sono, pode ser um problema financeiro, às vezes um desemprego, e uma questão familiar, um divórcio. Então, isso tudo mexe com o ser humano, mexe com a gente. Então, nós da psicologia entendemos que o ser humano ele é capaz de se aprimorar, treinando as habilidades dele, mas a gente não vê o indivíduo como um todo, e sim com as suas especificidades e as suas particularidades. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, a gente já começa bem, Rayane, com essa explanação que você trouxe sobre a questão de autoconhecimento, sobre esse fator de imprevisibilidade, de a pessoa entender as habilidades que ela tem, né, e as limitações também que ela precisa desenvolver. E eu queria trazer um pouquinho para você agora de